Você está na TV Mundo Maior e no programa Alma Querida. E nós vamos começar a nossa conversa de hoje falando de palavras. Sabia que as palavras têm vida, né? Por que um programa viria a se chamar Alma Querida? Como é que começou isso? Porque nós começamos falando com espíritos que nós não sabíamos qual sexo. Se era do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, se você fala alma querida, tudo bem, está ótimo. E que espíritos eram esses? É um projeto nosso que nós ainda pedimos a Deus que nos dê tempo de desenvolver. Porque, inclusive, há algumas amiguinhas que estão precisando, neste exato momento, que nós chamamos de o projeto de evangelização de nascituros. Você que é mulher, fica grávida, ou você que é homem, a sua parceira fica grávida, e você não sabe ainda qual é o espírito que está ali, se é um menino ou se é uma menina. E nós sabemos que os espíritos estão sempre conscientes num nível muito profundo, e que aquilo que nós falamos para os espíritos marca a vida deles. Então, como é que você pode se dirigir a um espírito que você não sabe o sexo? Você vai falar alma querida. Então nós iríamos ensinar para essas mães a dizerem: alma querida, você está chegando, que bom que você está chegando. Que bom que você decidiu vir ficar conosco. A sua chegada é fruto de uma reunião feita no plano espiritual. Se você não estava presente a essa reunião, ela foi feita por pessoas que te amam. E se você estava presente, você concordou com as condições que você vai enfrentar aqui. Nós também concordamos. E nós estamos aqui para pedir a Deus por você, pedir a Deus por nós e pedir que nós consigamos levar adiante essa nossa jornada, essa nossa prova. E por aí afora. Você sabe que um dos primeiros órgãos a se formar no feto é a boca. Então, nesse momento, se você sabe qual é o momento que o feto está passando no ventre da mãe, se você é a mãe no seu ventre, se você é o pai no ventre da sua esposa, da sua parceira, você pode se dirigir a esse espírito dizendo: olha, você agora está formando a boca. E o Evangelho nos diz que da boca procedem as coisas ruins. Então nós vamos pedir a Deus que da sua boca procedam as bênçãos. Que você agora está formando os olhos, que os olhos sejam olhos de luz. Você está formando os braços, que os seus braços sejam abençoados nas tarefas a realizar, as suas pernas trilhem o caminho do bem. Você já pensou que coisa maravilhosa se você começa a dar uma espécie de formatação à vida do ser que está chegando na sua vida? Está chegando na sua vida numa outra dimensão. Então você também poderia estar dizendo: alma querida, você está chegando à nossa vida para partilhar dela a nível físico, a nível material. E agora, a sua consciência está muito limitada. É como se você estivesse num estado de sono muito profundo. E você vai começar a desenvolver essa consciência paulatinamente. Depois você vai nascer, vai começar a crescer. E por que a sua consciência está tão diminuída? Para que você possa ser ensinável, para que você obedeça, para que você não seja mente, mas seja apenas receptividade, para que você seja apenas sentimento, seja amor, para que você seja muito receptivo ao nosso carinho, ao nosso cuidado. Nós estaremos aqui para amar você. Depois você vai chegar aos 7 anos, vai começar a se desenvolver, vai chegar aos 14, vai entrar numa outra época, vai entrar numa época chamada adolescência, e que vai ser difícil para você ser tão obediente quanto você era na primeira infância. Depois você vai ter que começar a andar com as suas próprias pernas. Mas aí você vai andar pela vida com a herança que nós deixamos para você. Não a herança material, que sim é importante, nunca é tão importante quanto a herança espiritual, a herança pedagógica que nós vamos deixar para você. Daí surgiu o programa Alma Querida, que nós fazemos na rádio, e surgiu o programa Alma Querida, que nós estamos fazendo aqui agora para você, para conversar com você. Este é o significado do título do programa, Alma Querida. Alma Querida é você,
Por que as pessoas às vezes falam Espírito Santo? Porque nós também brincamos dizendo, você é um Espírito Santo. O bebê que está chegando é um Espírito Santo. O seu filho é um Espírito Santo. O seu marido é um Espírito Santo. Sua esposa é um Espírito Santo. E o maior acelerado do planeta é um Espírito Santo. Filho de Deus perfeito. Num processo de evolução. Ah, mas ele vai para o inferno quando morrer. Tudo bem, o inferno também é um lugar de bênçãos e Deus está lá. Não existe um inferno eterno e não existe um inferno no sentido de castigo. Tudo é bênção. Nós chamamos essas regiões inferiores de câmaras de conscientização do plano espiritual, onde nós vamos descobrir, nossa, isso que eu fiz não foi bom. E vamos sofrer as consequências. A psicologia já descobriu que todo evento seguido de um sofrimento, ele tende a desaparecer. É o que nós chamamos de processo de extinção. E todo evento seguido de alegria, ou seja, de um reforço positivo, ele tende a aumentar a frequência. É o que nós chamamos de reforço positivo. E isto vai fazendo a evolução. O Paulo de Tarso ele diz, aquilo que você semeia, você tem que colher. Se você semeia na carne, vai colher corrupção, ou seja, vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então significa que tudo que nós fazemos que contrarie a lei de Deus, inscrita na consciência do homem, inscrita e escrita de maneira profunda na consciência do homem, isto, quando nós chegamos ao plano espiritual, vem a lembrança, e a lembrança traz o sofrimento, e o sofrimento traz o propósito de não fazer mais. Aquilo que nós fazemos de acordo com a lei, chegamos ao plano espiritual, vem o gozo do Senhor, ou seja, o fruir da alegria, que é expandida muitas vezes, porque lá nós não temos o amortecedor do corpo material. Então, a alegria é imensa, é o que é chamado do júbilo do Senhor, ou senão o galardão, ou o gozo do Senhor. E isso vai implementar um desejo de fazer mais. Por isso que os espíritos superiores não param de trabalhar, não param de fazer o bem e o fazem com alegria. E é por isso que quanto mais superior o espírito, menos ele julga, menos ele bate nas pessoas, menos fala mal, menos critica. Então, nós vamos fazendo esse processo de evolução sempre, 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 e a vida vai nos transformando. Como diz o Paulo, se semeia na matéria ou na carne, vai colher corrupção, ou seja, um processo de extinção. Jesus diz assim, joio e trigo. O joio vai para o fogo e o trigo vai para o celeiro. Ah, mas ele diz que o joio é para o fogo eterno. O fogo eterno não é para você, porque uma vez queimado o joio, né, você não precisa mais ficar lá. É a mesma parábola dos talentos quando ele diz para o enterrador de talentos, será lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, de lá não sairá, até que pague até o último ceitil. Então tem um quando sair. Mas acontece se as trevas exteriores são eternas, trevas exteriores, ou seja, a dor que você sente, é como uma escolinha que você leva seu filho e ele passa pela escolinha e depois ele sai de lá. Lá ele às vezes sofre limitações porque ele está sendo educado. Mas quando cresce, sai da escolinha e vai para uma escola superior. Chega no ginasial, no colegial, se ele não passa de um ano para o outro porque não aprendeu direito a tabuada, ele fica reprovado. Mas quando aprende a tabuada, sai. E quando ele sai, a escolinha fica lá. E você dá graças a Deus que a escolinha seja eterna. Porque os seus filhos poderão depois ir para a escolinha. Os filhos dos seus filhos, os netos, irão para a escolinha. Então, no plano espiritual, no plano cósmico, sempre haverá estas regiões de conscientização. Então, elas são eternas, mas o nosso sofrimento não. Você está destinado ao plano espiritual superior, está destinado à arcangelitude. É por isso que nós falamos, bom dia Espírito Santo, boa noite Espírito Santo, boa tarde Espírito Santo. Brincamos de chamar os outros de Espírito Santo. E é interessante que cada vez que você fala, olha a força das palavras, você também provoca uma energetização no outro. As pessoas gostam de serem chamadas de Espírito Santo. Tivemos o caso da mãe que disse que tinha muita dificuldade de tirar os filhos da cama para eles irem para a escola. Eles sempre se rebelavam, era sempre um drama para eles saírem da cama e irem para a escola. Ela começou a dizer, vamos lá Espírito Santo, está na hora de vocês se levantarem. Eles começaram a se levantar dando risada, brincando.
A outra esposa que o marido saía de casa de manhã sempre de mau humor. Levantava de mau humor, não falava com ninguém, tomava o café e saía de casa para o trabalho. Um dia a esposa, quando ele estava saindo, disse: escuta, Espírito Santo, tenha um bom dia e que Deus te abençoe, Espírito Santo. O sujeito leva um susto, volta-se para a mulher, vai até ela e a abraça chorando. E depois desse dia ele começa a sair de casa de maneira diferente. Então, esta é a força das palavras. Está aí porque esse programa se chama Espírito Santo. Agora vamos falar de outra palavra. A outra palavra é saluton, a palavra que vocês estão vendo aqui na minha camiseta. É a primeira vez que eu estou fazendo um programa aqui na TV de camiseta e fiz de propósito. Saluton significa eu apresento a você as minhas saudações. Eu respeitosamente apresento a você as minhas saudações. Saluton em Esperanto. A gente diz apenas isso. Saluton quando se encontra. Bona tago, bona nocton, bona vespero, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas via de regra, saluton, ou seja, as minhas saudações. Saluto é a saudação. Agora, por que tem um N? Por causa do acusativo em Esperanto. Toda palavra que é um complemento a um objeto direto, ela tem um N no final. Então, daí esse saluton. E por que a camiseta? Porque somos esperantista. E nós estamos agora muito envolvidos nisso por causa da viagem que estamos fazendo à Palestina. Vamos sair daqui no dia 8 de novembro. Talvez você esteja assistindo esse programa depois do dia 8. E se for antes do dia 22, entre o dia 8 e o dia 22, quando você estiver assistindo o programa, nós estaremos na Palestina para fazermos a viagem chamada Nos Passos do Mestre. Uma viagem que estava programada para fazermos eu, minha esposa e umas 10 pessoas. E depois ela veio a falecer, eu tirei a viagem da cabeça, mas aconteceram coisas que me fizeram repensar. Por exemplo, eu estou dentro de uma livraria e numa estante de livros, não querendo comprar um livro, querendo comprar outros, e um livro chamando a atenção, até que depois de idas e vindas, eu voltei àquela livraria, aquele livro estava lá. Quando eu peguei o livro, comecei a chorar dentro da livraria, sentindo a presença dela me dizer: você vai fazer a viagem sim, porque ela não é mais sua nem nossa. E não é porque eu não estou mais aí que eu deixo de estar aqui. Eu estou com você e nós iremos juntos. E o título do livro era Palestina, os lugares por onde Jesus passou. Exatamente o que eu havia proposto a um grupo de amigos que queriam viajar comigo. Eu disse, só se for para a Palestina, para passarmos pelos lugares por onde Jesus passou. E eu não conhecia este livro. Aí a viagem foi oferecida para a TV Mundo Maior, que resolveu bancá-la. As nossas amigas da RW Turismo foram chamadas para organizarem a viagem. E a viagem está sendo totalmente produzida, nós já estamos... Não dá mais tempo de fazer nenhuma inscrição, não estou aqui fazendo a divulgação porque não dá mais tempo. E nós estamos fazendo esta viagem com esperantistas, porque a minha condição era de que quem fosse comigo teria que falar esperanto, porque eu faria as palestras assim, como estavam me pedindo que fizesse enquanto nós viajávamos. Mas eu faria em esperanto. Então nós estaremos lá na Palestina fazendo palestras em esperanto, com um grupo não de 10 pessoas, mas agora de quase 100 pessoas que estão viajando conosco. Nós vamos sair daqui no dia 8 de novembro e vamos voltar no dia 22 de novembro. Então, daí a razão da palavra saluton. E por que esperando? Nós estamos também denominando essa excursão de excursão dos 3 Es: Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Irei eu, mais 90 pessoas e uma figura fantástica que vocês conhecem. Do nosso coração, o professor Severino Celestino, que ficou sabendo do nosso projeto, veio aqui e se ofereceu para ir conosco e foi abraçado. E o professor Severino Celestino estará conosco lá na Palestina para conversar com as 90 ou 100 pessoas que irão conosco. Quem sabe numa outra oportunidade nós possamos estar viajando juntos. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco voltaremos para continuarmos com o nosso Alma Querida.